Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 16 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Depois de olhar a todos, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele a estendeu e esta ficou sã. Cheios de furor, os escribas e fariseus perguntavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Lucas 6, 10 a 11. Meta do mês: combate à mágoa e ao rancor. A vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Júlio Olivier, Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: prece rogando à Mãe Santíssima a indulgência e o perdão. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando à Mãe Santíssima a indulgência e o perdão. Pensemos em Jesus, bondoso Jesus. Queremos nesse instante rogar à Mãe Santíssima que nos auxilie a indulgência, o perdão em nossos corações, em nossas mentes, e que consigamos, Jesus, desenvolver o amor, a fraternidade, a bondade, a benevolência, a mansuetude, para com todos aqueles irmãos que estão conosco na caminhada terrena. Sejam aqueles que se encontram no ambiente familiar, no ambiente dos amigos, dos colegas de trabalho, aqueles que encontramos no dia a dia. Que o seu amor nos envolva a todos. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia da reunião pública em nossa casa espírita. E hoje nós teremos uma palestra sobre o Pai Nosso. Então, é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito importante participar dessa palestra. Lembramos aos amigos que 7:55, o portão de nossa casa será fechado. Então, sempre pedimos aos amigos que cheguem um pouquinho mais cedo, pelo menos ali 15 minutos antes. Até aqueles amigos que nos acompanham pelo Zoom, também adentre a sala um pouquinho mais cedo. Isso se a internet nossa estiver legal, né? Porque ultimamente no momento da nossa reunião, temos muito transtorno. Mas vamos continuar persistente. Meus amigos, lembrando a todos que nesse final de semana nós temos grandes tarefas. No dia 19, que é sexta-feira, em Alta Floresta é feriado, devido ao dia da cidade, a nossa casa espírita estará se movimentando para a rota na cidade de Monte Verde. Então, lá nós teremos na sexta-feira e no sábado à noite, palestra pública e, durante o dia, campanhas de visita às casas, distribuição de mensagens. No sábado de manhã, nós iremos repetir as tarefas que nós fazemos em nossa casa espírita, que é o tratamento espiritual, a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Também teremos do corrente magnética e assim. Então, estaremos lá participando desse grande evento do Evangelho de Jesus. E no sábado, no dia 20, o Movimento Concafras irá fazer a primeira conferência livre. Então, a partir das 9 horas, horário de Brasília, todos que puderem participar dessa conferência, que serão eleitos os delegados que representarão o movimento espírita em Brasília na Conferência Nacional.
Então, é um momento importante aí de nós trabalharmos, e o foco nosso é a vida. Vocês veem no pano de fundo do vídeo, sempre eu coloco nesses 2 meses de abril e maio, todos os dias eu tenho divulgado vida sim, aborto não, porque nós estamos no mês de maio, mês dedicado à campanha educativa Madre Teresa de Calcutá, vida sim, aborto não. Então, todo mês estamos aí intensificando essas tarefas, distribuindo mensagens nas ruas, nas casas, nos comércios, para que todos nós sensibilizemos diante dessa grande tarefa que é a vida. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho de Marcos. Então vamos para mais uma mensagem para o dia de hoje. Quando semeada, sobe e se torna a maior de todas as hortaliças. Marcos, capítulo 4, versículo 32. Semeadura. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade, o segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Comunicação de Emmanuel, publicado no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 35. Meus amigos, a cada dia que passa, Marcos vem trazendo para nós grandes ensinamentos, e o Emmanuel, ao estudar versículo por versículo desse evangelho, ele nos chama a atenção para o nosso melhoramento, para a procura constante nossa de nos transformar, para que o bem se instale em nós. Até ontem a gente conversava lá na Casa Espírita que nós hoje estamos tendo a oportunidade que talvez nunca tivemos antes de estarmos mais entendidos sobre o Evangelho de Jesus. A grande oportunidade de fato, nós vivermos o Evangelho de Jesus. É uma encarnação que nós estamos tendo consciência
mais fina sobre o Evangelho. Podemos ter tido diversas encarnações aí para trás e muitas vezes dentro do próprio Evangelho, estudando o Evangelho do Cristo, mas nós utilizávamos o Evangelho para excluir, para botar muita gente na fogueira, para causar guerras, usando o Evangelho de Jesus, que foi um grande equívoco da humanidade. Então, nesse período em que nós nos encontrávamos, nós utilizávamos a bandeira do Cristo para matar. E hoje nós estamos sendo convidados ou forçados a viver o Evangelho de Jesus na sua real intenção, que é o Evangelho redivivo, aquele Evangelho vivido pelos primeiros cristãos, em que o mal já não pode mais viver em nós. O conhecimento que nós adquirimos por eras já não nos permite viver o Evangelho de qualquer jeito. Há necessidade de avançar. Todos nós devemos avançar. E hoje, em qualquer grupo religioso em que nós nos encontramos, ali nós temos que viver o Evangelho de Jesus. Não dá mais para a gente fazer de conta. Não dá mais para a gente abrir a nossa boca e dizer que nós somos cristãos, que nós somos espíritas, se nós não somos bons, se nós não temos o amor dentro do nosso coração, se nós ainda temos o desejo da vingança, se nós ainda não aprendemos a perdoar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que inclusive nós estamos estudando na agenda da Reforma Íntima do mês de maio. Então, a vingança ainda é um remanescente bárbaro que nós temos dentro de nós. E o que nós somos compelidos agora é, de fato, viver o Evangelho do Cristo na sua essência, na sua moral. Então, é isso que devemos procurar, porque a chave que vai abrir as portas para nós está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item 9. Então, nós podemos estar estudando esse capítulo, e principalmente o item 9, que vai nos impulsionar para o bem, que é a bondade que temos que conquistar dentro de nós. Então, nesse patamar em que nós nos encontramos, hoje, encarnados, devemos nos comprometer cada vez mais. Porque, como diz o Emmanuel, o bem vai semear a vida, o mal vai semear a morte. Como nós estamos vivendo num processo de transição planetária, em que a regeneração, tanto da matéria, da Terra, da estrutura da Terra, e também a regeneração dos habitantes da Terra, tanto na sua psicosfera quanto no ambiente encarnado, devemos transformar-nos. Aqueles que persistirem no mal, que já são por várias eras no mal, podem não ter mais condições de nascer na Terra, porque o fluido magnético da Terra também será modificado. E aí nós não vamos ter mais liga para nascer aqui. Podemos ser exilados para um outro planeta mais primitivo do que a Terra. Então, meus amigos, devemos nos esforçar a cada dia o máximo que pudermos para estarmos com Jesus, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está no Evangelho de Mateus, no finalzinho do Evangelho. Então, é isso que nós devemos nos esforçar hoje, para que a gente evolua na escala ascensional da moralidade, da divindade, e não fiquemos estagnados, envoltos no mal. Meus amigos, vamos fazer prece, buscar sempre o equilíbrio em todos os ambientes que nós estivermos. Quem vai fazer o equilíbrio do ambiente não é o outro, sou eu. Então, cada um de nós tem o compromisso de manter o equilíbrio onde nós estivermos. Seja no ambiente da nossa casa,
com os nossos familiares, com os nossos companheiros de trabalho, com a vida social, seja no trânsito, na casa espírita, no templo religioso que nós estivermos, ali quem será responsável pela harmonia somos nós. Então vamos fazer prece. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, queremos pedir por todos os habitantes da terra, todos os irmãos que ainda persistem no mal. E queremos, Jesus, pedir por aqueles irmãos que usam os meios de comunicação social, sejam rádios, televisões, as mídias de internet, para divulgar o mal, para falar do mal, que esses irmãos, Jesus, possam ser tocados por Ti e que nós não demos palco ao mal e possamos cada dia mais nos esforçarmos para o bem, divulgar o bem. Amado Mestre Jesus, queremos também pedir por todos aqueles irmãos que foram eleitos, tanto no campo legislativo como no campo executivo, seja no meio municipal, estadual ou federal, que esses irmãos, Jesus, possam deixar brotar no seu íntimo o amor, a fraternidade, a compaixão, a misericórdia. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.